Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula no modo RTE da disciplina de Circuitos Elétricos 2. Hoje vamos dar continuidade ao tema circuitos magnéticos. O circuito magnético ele é formado por material ferromagnético, que em geral aqui um núcleo ferromagnético. Esse núcleo ferromagnético ele é envolvido por bobina, uma bobina elétrica composta aqui por um certo número de espiras, aqui estamos chamando de N, né? E a circulação de uma corrente por essa bobina produz um campo magnético que circula aqui então um fluxo magnético no núcleo desse material. O fato do núcleo desse material ser constituído de material ferromagnético proporciona que o fluxo ele permaneça dentro do material, uma vez que ele possui uma facilidade para a passagem de fluxo magnético, de forma similar como condutores elétricos possuem uma facilidade para a passagem de corrente elétrica. Vamos exemplificar aqui um efeito que é bastante comum em circuitos magnéticos. E esse efeito ele é chamado de dispersão. O que consiste essa dispersão? Em geral, uma bobina que percorrida por uma corrente elétrica, ela produz um campo magnético que vai ter uma densidade constante dentro do núcleo aqui, porém em suas extremidades existem linhas de fluxo que tendem a se dispersar e não retornar ao material, não retornar ao núcleo. E isso normalmente vai acontecer nas extremidades dos materiais. Quando inserimos então uma bobina agora num núcleo composto por material ferromagnético, ainda assim vai existir um fluxo aqui que é um fluxo de dispersão, porém a grande maioria do fluxo a maior parte do fluxo vai percorrer o núcleo do material ferromagnético, uma vez que a sua facilidade, ou a sua, que a gente vai chamar no futuro de relutância, né, ele vai possuir aqui uma facilidade muito maior para a circulação do fluxo magnético. O fluxo total produzido pela corrente, ele vai ser o fluxo que circula no material, no núcleo ferromagnético, mais uma quantidade aqui de fluxo de dispersão. Devemos salientar que esse fluxo de dispersão ele vai ser muito menor devido à existência de um núcleo ferromagnético, que facilita a passagem desse fluxo magnético. Muito bem. Ao considerarmos então aquele circuito que já estamos utilizando aí já alguns slides, né, uma bobina com uma corrente elétrica, com um certo número N de espiras aqui, essa bobina ao ser percorrida por uma corrente elétrica, ela produz aqui um fluxo magnético. Esse fluxo magnético circulando nesse núcleo ferromagnético, né, de material ferromagnético, considerando as dimensões desse núcleo, nós podemos obter então o que chamamos de densidade de campo magnético ou, em muitos dos casos, campo magnético simplesmente. Esse campo magnético ele vai ser dado pelo fluxo dividido pela área. Devemos salientar que aqui deveríamos considerar somente o fluxo que circula no núcleo. O fluxo de dispersão ele não entraria aqui. Em geral, esse fluxo de dispersão ele é desprezado, ele é considerado zero. Então, o B, densidade de campo magnético, é igual ao fluxo magnético dividido pela área, onde essa densidade de campo magnético é dada em Weber por metro quadrado. Como já abordado anteriormente quando falamos sobre materiais magnéticos, nós temos uma relação entre a densidade de campo magnético e a intensidade de campo magnético dada pela permeabilidade do material utilizado no circuito magnético. Essa relação já vista é dada por B é igual a μ
vezes H, onde a permeabilidade do material ela pode obedecer a uma curva, que é a curva conhecida como a curva de saturação daquele material, onde, dado um valor de intensidade de campo magnético, pode-se obter um valor de densidade de campo magnético. A intensidade de campo magnético, então, pode ser obtida pela densidade de campo magnético dividido pela permeabilidade, ou B dividido por μ, e a sua unidade será ampere-espira por metro. Vamos definir agora a força magnetomotriz em um circuito magnético. A intensidade de campo magnético também pode ser obtida pela relação do número de espiras por metro, ou N dividido por L, vezes a corrente elétrica no circuito, na bobina que gera o fluxo magnético. Podemos também obter a relação onde a intensidade de campo magnético vezes o comprimento de um determinado circuito magnético vai ser igual ao número de espiras vezes a corrente elétrica. Definimos então como força magnetomotriz a multiplicação da intensidade de campo pelo comprimento, intensidade de campo magnético vezes o comprimento do circuito magnético, que também pode ser obtida pelo número de espiras vezes a corrente elétrica. Essa força magnetomotriz é dada em ampere-espira. Ela também pode ser chamada de FMM, ou força magnetomotriz, aqui simplificando. Bem, em um circuito elétrico, que já é mais comum, mais usual aí, dentro do nosso curso, né? Temos aqui, por exemplo, um circuito composto por uma fonte de tensão. Ligado nesse circuito, nós temos aqui um condutor que possui uma certa resistência e, dado o fechamento desse circuito, teremos a circulação de uma corrente elétrica, né? A relação entre a tensão, resistência e corrente é dada pela lei de Ohm, E igual a R vezes I, onde nós temos que o valor da resistência ele é diretamente relacionado ao material utilizado para formação desse circuito, e ele é obtido pela resistividade daquele material vezes o comprimento do circuito dividido pela área, seção transversal do condutor utilizado. Ou, ao invés de resistividade, poderíamos utilizar aqui a condutividade. Então, a condutividade ou a condutância, que seria o inverso da resistência, é igual a condutividade vezes a área dividido pelo comprimento. Nesse nosso exemplo, temos que a fonte de tensão é também conhecida como força eletromotriz. Temos a resistência total do circuito, a condutância total, a corrente elétrica, o comprimento total do condutor, a área da seção transversal do condutor, a resistência, a resistividade, na verdade, aqui do material e a condutividade do material. Podemos então criar uma analogia entre aquele circuito elétrico com um circuito magnético. Então nós teremos aqui uma grandeza que chamamos de força magnetomotriz, que é dada pelo número de espira vezes a corrente elétrica. Teremos aqui um fluxo magnético. Essa força magnetomotriz estaria relacionada à nossa força eletromotriz, ou a tensão elétrica. O nosso fluxo magnético estaria relacionado com a corrente elétrica. A facilidade de passagem desse fluxo vai estar relacionada com a resistência do material lá, e aqui batizaremos de relutância. Então, a gente tem o F, vai ser a nossa força magnetomotriz, N, o número de espiras, I, a corrente que circula na bobina, e Φ, o fluxo magnético que circula pelo núcleo.
Na analogia entre circuito elétrico e circuito magnético, nós teremos então a corrente estaria relacionada com o fluxo magnético, a tensão com a força magnetomotriz, ou a força eletromotriz com a força magnetomotriz. Temos, por um lado, que a força magnetomotriz, que é igual a H vezes L, também é igual ao número de espira vezes a corrente. Então, é igual a MI. Por outro lado, nós temos que a força eletromotriz é igual a R vezes I, que não nos dá ainda uma relação tão direta. Porém, nós temos aqui que o nosso H vezes L também pode ser substituído, o H é igual a B sobre μ vezes L. E esse B a gente pode escrever em função do nosso fluxo magnético dividido pela área. Então, a gente obtém aqui uma relação da força magnetomotriz igual ao fluxo magnético vezes o comprimento do circuito magnético dividido pela área da seção transversal do circuito vezes a permeância do material. A permeabilidade do material, desculpa. O que vai acontecer aqui? Agora a gente já está tendo aqui uma relação direta, lembrando que a resistência elétrica é igual à resistividade vezes L sobre A, ou é igual a L sobre A sobre a condutância do material, né? Nós temos agora uma relação aqui, ó, o L sobre A, aqui nós temos a permeabilidade do meio e aqui a gente tem a condutividade do meio. Então, a nossa força magnetomotriz, eu tenho uma relação aqui que similar à resistência, né? A ideia de resistência elétrica, porque aqui a gente tem a resistência elétrica, né? Aqui o E igual a R vezes I. Aqui a nossa força magnetomotriz, o F, é igual a um cara aqui que é o L sobre A sobre o μ, vezes fluxo magnético. Para completar nossa analogia, então, tínhamos lá então o F é igual a L sobre A sobre μ, vezes o φ, fluxo magnético, o E igual a L sobre A sobre o sigma aqui, que é a condutividade, vezes o I, corrente elétrica. Bem, batizamos então esse cara aqui, o L, dividido por μ vezes A, igual a relutância magnética do núcleo, ou do circuito magnético, né? E essa relutância ela é dada em Nr-1. De forma similar, como a gente está batizando aqui o F é igual a relutância vezes φ, né? E lá no circuito elétrico a gente tinha o conceito de 1 sobre a resistência era igual a condutância, aqui a gente pode também criar uma analogia onde 1 sobre a relutância a gente chama desse PE, e esse PE é a permeância magnética do núcleo lá, ou do circuito magnético. E esse PE é o inverso da relutância, né? Então ele vai ser o μ vezes A dividido pelo L, e ele vai ser dado em R. Podemos obter a indutância de um circuito magnético através da relação entre o que chamamos de fluxo concatenado ou fluxo enlaçado pela bobina. Esse fluxo enlaçado ele pode ser obtido pelo fluxo que circula no núcleo magnético vezes o número de espiras da bobina utilizada no circuito magnético. E a relação entre o fluxo enlaçado e a corrente da bobina vai nos dar a indutância do circuito magnético. Então, a indutância ela será o fluxo enlaçado dividido pela corrente, ou o número de espiras da bobina vezes o fluxo que a atravessa dividido pela corrente elétrica. Partindo da relação já definida para a indutância igual ao fluxo concatenado dividido pela corrente, também é o número de espiras vezes o fluxo que a percorre dividido pela corrente,
E lembrando das relações, por exemplo, H vezes L é igual a NI, ou I é igual a H vezes L sobre N, e lembrando que o fluxo também pode ser obtido pela densidade de campo magnético vezes a área da seção transversal, substituindo nessa equação da indutância, nós podemos obter a indutância através da relação N ao quadrado vezes densidade de campo magnético vezes a área da seção transversal, dividido por H vezes L. Lembrando ainda que a a densidade de campo magnético se relaciona com a intensidade de campo magnético através da permeabilidade do material, né, do meio utilizado no núcleo, B igual a μ vezes H. Podemos obter também a indutância, então, através da relação N ao quadrado vezes μ vezes A dividido por L. Porém, essa relação aqui, μ vezes A dividido por L, nada mais é do que a relutância do núcleo. Então, a gente pode obter a indutância do núcleo dividindo o número total de espiras no circuito magnético pela relutância do circuito magnético. Uma forma direta e simples de obter a indutância do circuito. Ou ainda, número de espiras ao quadrado vezes a permeância do núcleo. Essa indutância ela é dada em Henry. Então, só para resumir a analogia entre circuito elétrico e circuito magnético, nós temos que, de um lado, no circuito elétrico temos a corrente elétrica, no circuito magnético temos o fluxo magnético. No circuito elétrico temos a força eletromotriz, ou a tensão, fonte de tensão. No circuito magnético temos a força magnetomotriz. No circuito elétrico, a resistência elétrica. No circuito magnético, a relutância magnética. No circuito magnético, a condutância, no circuito elétrico, a condutância elétrica. E no circuito magnético temos a permeância magnética. Do lado de cá, a condutividade elétrica, por outro, temos a permeabilidade magnética. A relação entre tensão, corrente e resistência obtida por E é igual a RI. No circuito magnético, o F é igual a NI, que é igual a relutância vezes o φ, RE vezes φ. Do lado do circuito elétrico, nós temos que a somatória das correntes em um ponto, em um nó do circuito, é igual a zero, lei de Kirchhoff. Do lado do circuito magnético, a gente tem que o somatório dos fluxos magnéticos em um ponto também vai ser igual a zero. E a relação, a obtenção da resistência elétrica no circuito elétrico, que é igual a ρ vezes L sobre A, ou L dividido por sigma vezes A, e a condutância G é igual a sigma vezes A dividido por L, no circuito magnético, a relutância é dada por L dividido por μ vezes A, ou a permeância é dada por μ vezes A dividido por L. Por fim, podemos representar o nosso circuito magnético através de um diagrama esquemático similar a um circuito elétrico, onde, no lugar da fonte eletromotriz ou a fonte de tensão, temos a fonte magnetomotriz do circuito magnético. Circulando pelo circuito magnético, temos, no lugar de uma corrente elétrica, um fluxo magnético, e representando a resistência elétrica do circuito, nós temos a relutância do circuito magnético. Bem, pessoal, por hoje é só e nos vemos em uma próxima aula.